Hoje o Magia da Gestão muito especial. Olha, nada como ter um canal no YouTube, sabe por quê? Porque eu convido pessoas que têm muito conteúdo para dar para vocês, mas eu também tenho o privilégio de trazer grandes amigos para falar com vocês, né? É o caso do Cortella, do Ikeda, pessoas que eu estimo muito. E hoje eu trago uma surpresa para vocês, sabe por quê? Porque eu ando por aí e as pessoas me perguntam assim, como é o Nonato? Porque tem aquela interação no Jornal da CBN segunda edição, no Gestão Descomplicada, e eles querem saber como que é o Nonato, porque o rádio tem isso, né? Quem é o rosto por trás da voz? A voz todos conhecem, mas nem todo mundo conhece o rosto. Então hoje, aqui no Magia da Gestão, eu quero apresentar para vocês um dos melhores âncoras da rádio brasileiro, ele que faz da Rádio Brasileira, perdão, ele que faz o Jornal da CBN, segunda edição, o meu amigo Roberto Nonato. Carlos Júlio, obrigado pelo convite. O Carlos Júlio está conosco para mais um Gestão Descomplicada aqui no Magia da Gestão. Muito bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Júlio. Não, Nonato, super prazer. Nonato, quero começar pelo seguinte. Vamos lá. Que isso nem o Gestão Descomplicada explica, nem o Magia da Gestão. Como é que você pode ter 27 anos de rádio, ou da rádio, ou na rádio, se a rádio tem só 26? Na verdade, Júlio, eu estou fazendo 29 nesse ano de 2019, e aí a rádio vai fazer os 28. Porque quando eu entrei lá era a Rádio Excelsior. Lembra? O 780 AM, Máquina do Som, já era do Sistema Globo. Já era do Sistema Globo. E aí ela muda de programação para virar apenas uma rádio de notícia, e foi nessa que eu entrei. Como eu já fazia jornalismo na época, com um ano de casa, vai mudar a programação, vamos trazer uma rádio eminentemente jornalística, 24 horas por dia de notícias. Eu já estava nesse meio, fui ficando e estou lá até hoje, estou me aturando até hoje. Olha que coisa, hein? Ele é mais velho que a rádio, gente. É que eu comecei cedo também, né? Tem isso. Mas, Nonato, como nós estamos aqui no Magia da Gestão, e você é um grande comunicador de massa, aonde que você vê a intersecção ou a importância quando essa comunicação ou esses atributos da comunicação vão impactar as carreiras das pessoas? Quando você faz as suas palestras ou suas mediações nas empresas, como é que você trata esse assunto, né? A comunicação pessoal? Júlio, isso é fundamental, principalmente no momento em que todo mundo é comunicador, né? Eu costumo dizer que hoje em dia a comunicação ficou democrática, né? Porque se antes você tinha ela meio que de cima para baixo, de jornais, de revistas, de televisão e de rádio, hoje em dia todo mundo de algum modo detém esse poder de comunicação, que é algo que vem com a gente desde que a gente nasce, né? Que a gente fala mamãe, papai, você já está se comunicando teoricamente. Mas hoje em dia a comunicação se democratizou. Então você tem uma profusão de pessoas se comunicando, com informação, nem sempre conhecimento, mas com muita informação sendo divulgada. E aí, diante disso, quando você pensa no cenário corporativo, acho que é importante a gente pensar em como isso se dá internamente, né? Porque hoje todo mundo que tem acesso a essa comunicação, certamente vai fazer essa comunicação também na rede social. Então você tem lá o seu colaborador na sua empresa, ele não deixa de ser um comunicador teu, um comunicador do seu setor privado, porque ele tem a rede social dele e ele se expõe. Ao se expor, ele acaba expondo a marca também. E aí o risco para ele e para a empresa. Sem dúvida. Vocês jornalistas são treinados no conteúdo, na verificação da informação, né? Hoje essa proliferação de fake news. Eu fico imaginando lá um profissional ou uma profissional coloca lá na rede social alguma coisa sobre si, sobre a empresa, ou mesmo opinião política ou de conjectura, tudo mais e tal, e de repente impacta a sua carreira, mas também a sua empresa, a imagem da sua empresa. Júlio, é por isso que é fundamental você ter transparência dentro da empresa, né? A gente tem uma série de exemplos de companhias que acabam fazendo com que o seu colaborador vá para a rede social, por exemplo. Tem um caso da Nestlé, que eu acho que é legal a gente citar, que ela costuma pegar colaboradores em várias partes do mundo e no Instagram eles acabam colocando a cada semana um colaborador anuncia lá. Pô, eu sou o Roberto Nonato, eu trabalho na empresa do Brasil, aqui no Brasil funciona assim, assado. De algum modo ele leva para o público externo como funciona a Nestlé, por exemplo, no Brasil. Na semana seguinte é um funcionário da Alemanha, ele apresenta Berlim, ele diz como funciona a empresa em Berlim.
E para que você, é óbvio que isso tudo tem que ser estruturado, né? Porque, como você disse, muitas vezes o funcionário pode se queimar. Assim como a gente tem esse exemplo positivo, você tem um exemplo contrário, né? De companhias que acabam se perdendo porque o funcionário ou o colaborador cometeu uma gafe ou uma informação equivocada na rede social e, consequentemente, impactando a audiência. Então, a partir do momento que você tem essa estruturação, é interessante que esse colaborador participe ativamente também apresentando essa empresa. Você vê o sucesso que tem o influenciador digital, o youtuber. Impressionante. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu percebo que essa comunicação, Júlio, ela às vezes nos distancia, porque muitas vezes você está no restaurante, você está lá com o seu celular, distancia aqui no face-to-face, ela aproxima no mundo. Hoje, por exemplo, passando para a rádio, eu recebo mensagem do cara que está lá no Cairo ouvindo a rádio CBN, ou do outro que está no Japão. Isso era inimaginável há algum tempo atrás. Isso mudou o rádio? Sem dúvida. Principalmente o rádio jornalismo? Sem dúvida nenhuma. Você tem muito mais interação, eu percebo muito mais participação. Eu percebo quando eu estou lá no estúdio que... E eu não sei nem como é que você faz isso, como os âncoras fazem. Eles estão apresentando, falando, olhando para o relógio, sabendo o que vai chamar, se é algum serviço de utilidade pública, se é um comentarista, e estão com o computador e com o WhatsApp interagindo com o ouvinte. É o chamado tudo ao mesmo tempo agora, né? Tudo ao mesmo tempo agora. E eu costumo dizer o seguinte, Júlio, que hoje em dia o jornalista ele é muito mais editor do que qualquer outra coisa. Você falou fake news. Então a gente tem que editar aquilo, tem que ver o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. O mesmo se aplica numa empresa. Se de repente sair uma informação que não é verdadeira, o departamento de comunicação já tem que atuar para de algum modo levar a informação. E hoje em dia não adianta mais você dar só uma notinha, né? Porque a internet é um rastilho de pólvora. A partir do momento em que você levou uma informação equivocada para a rede social e aquilo se espalha, certamente você vai ter problemas na sua comunicação com o público, né? É verdade. Nonato, e voltando à comunicação pessoal e à carreira das pessoas, né? Se você tivesse que dar assim 2 ou 3 dicas do que as pessoas deveriam no nível, né, da pessoa, no nível individual, tomar cuidado na sua comunicação ou como melhorar essa sua comunicação para ter melhores relacionamentos, mas certamente também para evoluir na carreira. Você sabe que a gente lê muita pesquisa dizendo que a comunicação pessoal muitas vezes é o que mais atemoriza as pessoas, né? Tem gente que colocou mais que 3 numa sala, ele já sua a mão para falar. Fica travado. Fica travado, isso. Quais são as técnicas? O que você poderia dizer que fosse de simples resolução e que a pessoa poderia ajudar quem está nos assistindo a corrigir ou melhorar a sua comunicação pessoal? Ô Júlio, você sabe que isso é treinado, né? Eu sou de um lugar que eu sempre cito quando eu estou nas palestras, que é uma cidade bem pequenininha no interior de São Paulo, e eu nasci no interior dessa cidade pequenininha. Você nasceu no interior da cidade pequenininha? Isso, que é uma cidade chamada Tarabai, é perto de Presidente Prudente. Tarabai você nunca ouviu falar, Presidente Prudente já. Sim. Aí a minha questão é a seguinte, você acha... Atenção, vai aí no Google Maps, te desafio a achar Tarabai. a minha questão é a seguinte, você consegue me imaginar nascendo em Tarabai e de algum modo conseguindo falar para tanta gente como eu falo hoje numa rádio como a CBN ou nas outras emissoras que eu já trabalhei? Não. Eu era o chamado bicho do mato. Então, assim, todo mundo tem condição de melhorar a sua comunicação pessoal. E o que é fundamental nisso? É você prestar atenção em quem você admira como comunicador. É você ter amplo domínio do assunto que você vai falar. É você conhecer para quem você vai falar, qual é a tua audiência. Porque são coisas básicas. A partir do momento em que você é transparente, que você tem alguma tranquilidade para falar, ainda que você seja tímido, se você estudou o tema, se você tem amplo domínio do tema, certamente você não vai se perder na hora de falar. Certamente você vai conseguir dar veracidade para aquele tema. Então acho que o importante é você ter amplo domínio do tema que você vai falar, porque isso te traz tranquilidade para conversar com a plateia e conhecer para quem você está falando. Porque, por exemplo, você não fala com uma plateia de determinada idade, assim como você fala com a outra que está no seu nível gerencial ou de gestão. Tema e audiência. Exatamente. São os 2 pontos principais. São os 2 pontos principais. Principalmente o tema. Por que eu insisto no tema? Porque quando você tem o tema, você tem o conteúdo. E tendo o conteúdo, você não vai se perder.
você não vai ter problemas para passá-lo, para comunicar para essa pessoa. Agora, veja bem, você lá no Jornal da CBN, você vai de política a casos policiais, você vai de Brumadinho, né? Sim. A GM falando que vai sair do país. Exato. Né? E a importância do repertório? O repertório é fundamental. Por que ter repertório? É você ler mais, é você estar mais antenado. Agora, no rádio, a diferença é a seguinte, Júlio, é que eu tenho alguns comentaristas lá para me auxiliar. Você é um deles, falamos da GM, da questão do GM. Aí eu tenho lá o Kennedy Alencar, que domina o cenário político. Eu tenho uma afeição maior com o cenário internacional, é um assunto que eu consigo ter uma explanação maior. Mas você ter o repertório, e aí voltando para a comunicação pessoal, é fundamental. Porque você sai do, por exemplo, entrar no elevador e dizer, o tempo melhorou hoje, né? Você começa a criar repertório, você consegue, de algum modo, conversar com alguém a respeito do que está acontecendo no cenário político, de como está se comportando o novo governo, de quanto que o Corinthians venceu o jogo de ontem, ou de quanto o Palmeiras venceu o seu jogo de ontem, o que está impactando no cenário internacional. Então, Por que você não fala do quanto que o Santos vai vencer o jogo de hoje? Eu também acho que vai ganhar, então tá bom. Porque joga em casa e tal. Então, assim, Júlio, o repertório também acho que seria um terceiro item e que seria absolutamente fundamental. Então é aquilo, ter clareza no que fala, domínio do assunto, conhecer a tua audiência, para quem você está falando, e ter repertório, para você não ficar o chamado samba de uma nota só. Nós já fizemos mais de um programa sobre vendas. Sim. Onde a gente coloca, né, os princípios básicos. Dominar o produto é o tema. É o tema. Dominar a audiência é o público. O teu cliente. E repertório para você estabelecer uma relação. Uma relação, né? Você vê que as coisas... Então, isso se aplica, por exemplo, você citou a questão de vendas. Veja como isso se aplica também no cenário pessoal. Né? Porque quando você se apresenta para alguém, você diz, eu sou fulano de tal, eu sou vendedor, eu sou engenheiro, você tem o domínio da tua profissão. Sim. E ao mesmo tempo, se você tem um repertório para conhecer o engenheiro e encontrar, sei lá, um médico, você saber também de questões ligadas, não especificamente aos meandros da medicina, mas você vai ter repertório para, por exemplo, tratar de um tema. Por que o presidente demorou tanto tempo para sair? O que houve e tal? Você vai estar mais ou menos por dentro da linha do tal médico, né? Que é aquela história de um provérbio chinês que eu aprendi com um tal de Carlos Júlio, que dizem que quando duas pessoas se encontram, né, cada uma está levando um objeto ou um pão, e elas, eu te entrego o meu objeto, você me entrega o seu. Eu saio com um, você sai com o outro. Trocamos. Exatamente. Se a gente tiver duas ideias, eu te dou a minha ideia, você me dá a sua. Saímos com duas ideias. Essa é a sinergia que está no campo dos saberes, né? Agora, para você sair com duas ideias, você precisa validar a ideia que você acabou de ouvir. Para isso, você precisa ter presença, precisa ter uma escuta ativa. E eu sinto, e principalmente depois do episódio aí das últimas eleições, que existe uma intolerância, uma impaciência muito grande com as verdades que não são as nossas. Aí eu pergunto, como é que a gente vai evoluir se na verdade aquilo que você sabe não me interessa ou eu não valido? Aliás, a gente chama isso em pesquisa de viés de validação, né? E na rádio a gente vê muito ouvinte com esses contrapontos, né? Sem dúvida, que é a questão do diálogo, né? E acho que é fundamental. Eu tive ouvindo outro dia uma discussão também de alguns analistas relacionados ao mundo corporativo, e eles diziam que o líder hoje ele também tem que se colocar na posição de ouvir mais, porque hoje você tem uma via de mão dupla, até por uma questão geracional, né, Júlio? Hoje você tem uma geração muito inquieta, que esquenta pouco lugar nas companhias, consequentemente eles dialogam mais, eles têm mais informação, consequentemente eles têm mais argumentos para se contrapor àquilo que o líder está falando. Então o líder hoje, além de liderar, o que obviamente é super importante, ele tem que lembrar que a comunicação hoje é uma via de mão dupla, e isso vale para todos os setores. Verdade, e principalmente na chamada nova economia, que na verdade vai permear também a velha economia, acho que aquela coisa da cultura Zulu da África do Sul, que diz que sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Né? Parece que materializa ou tangibiliza um pouquinho a importância da chamada colaboração, da chamada construção colaborativa. E como nós estamos precisando de diálogo, né, Júlio? Porque você citou a questão da rádio,
E a gente tem um cenário de muita agressividade quando a pessoa não concorda com aquilo que você está falando. Isso me referia. E ele não consegue trazer argumentos. É importante você ter argumentos para contestar, não apenas criticar por criticar. Isso a gente tem o dia inteiro, o tempo todo. Seja para um comentarista que tenha uma tendência X, seja para um comentarista que tenha uma tendência Y. Todos são atacados da mesma maneira e sem argumentos. É péssimo. E até porque a construção do conhecimento pressupõe que você expõe o seu conhecimento à crítica. É a única maneira dele evoluir. Claro. E com um detalhe importante, né? Não são excludentes. Lógico que não. Não são excludentes. Normalmente eu tenho uma resposta padrão para quem efetivamente traz esse tipo de argumentação e muitas vezes não quer ouvir o que o outro está dizendo. Eu sempre digo, procura continuar ouvindo até para você poder criticá-lo, até para você tentar rebatê-lo com outros argumentos. Ou quem sabe, para você refletir, será que fulano não tem razão quando ele faz essa ponderação? Não dá para ter a crítica apenas pela crítica, né? Seria o caso, você pergunta para o morador lá do Polo Norte, onde é para cima, ele vai falar que é para lá. É isso. Se você perguntar para o morador do Polo Sul onde é para cima, ele vai falar que é para lá. Isso. Mas se Polo Sul, o morador do Polo Sul visitar o Polo Norte, ele vai falar, puxa, para lá também é para cima. Exato. E se o morador do Polo Norte descer ao Polo Sul, ele vai falar, puxa, para lá também é para cima. Por que não podemos estar os dois certos? Ou melhor, a dialética nos mostra que toda tese pode haver outras antiteses, que uma vez provadas se transformam na nova tese, ou fundidas, dá o que a gente chama de síntese. E você veja como nós estamos num mundo de uma série de comunicadores e pessoas com o amplo domínio dessa comunicação e de posicionamentos, e ao mesmo tempo a gente não consegue dialogar. Por isso que eu te falei, eu acho que às vezes a gente expande, vai muito além fronteiras, mas está faltando um pouco do face-to-face, do cafezinho, para você trocar ideia, para você ponderar, para você conseguir, de algum modo, interagir com a outra pessoa sem agressividade. Aqui mesmo nesse espaço, Nonato, quando eu perguntei para o Romeu Bussarello, diretor de marketing da Tecnisa, 3 atributos, como eu perguntei para você da comunicação, para um bom diretor de marketing, sabe um dos atributos que ele coloca? Qual? Hora bar. Hora bar. Hora bar. É isso. O que é hora bar? É sentar aqui, você diz, eu absorvo aquilo que você enxerga diferente de mim, eu absorvo aquilo que eu enxergo diferente de você. E desarmados. Claro, senão... É isso. Não, se estiver armado já não aprende. É né? isso. Aí você vai ficar buscando o chamado viés de confirmação. Exato. Enquanto você não disser aquilo que eu acredito, não tem diálogo. Não tem diálogo. Nonato, olha, podemos ficar aqui muito mais tempo, mas como nós estamos no YouTube, e você sabe que tem uma certa métrica aí, né? Mas você virar mais vezes e dizer para você o seguinte, amigo é assim, sabe? Você fala, Nonato, eu queria conversar com você lá pro YouTube, e ele apareceu. E isso é amigo. Eu tenho uma profunda admiração por você, pelo seu trabalho, né? Você sabe o respeito que eu tenho pelo seu trabalho, isso é verdadeiro. Mas quando a gente conseguiu transformar essa nossa convivência profissional e essa admiração profissional numa amizade, isso para mim é o auge. Obrigado por ser meu amigo. Eu que agradeço e é recíproco, você sabe disso, e eu estou sempre aprendendo com você. Eu gosto muito de conversar com você, porque é sempre um grande aprendizado. Estou à disposição. E é isso aí. Então, Gestão Descomplicada com Roberto Nonato e comigo, todas as quartas-feiras às 18h20 no Jornal da CBN, segunda edição. E não se esqueça, @ProfCarlosJúlio é o nosso link lá no Instagram, ok? Nos vemos por aí. Um abraço.